A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Queremos começar este culto aqui nesta noite de hoje, nessa noite que é 17/2/2026, fevereiro, terça-feira, aqui na sede, a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. O nome original da igreja é a Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, aqui tem. Esse é o nome original. Aleluia. Nós chamamos de a Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem. Mas aqui é mais conhecido como a Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Mas o nome original completo é Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, aqui tem. Aleluia. Então, esse é o nome original dessa igreja, para vocês não errar. Aleluia. Para vocês não errar. Aleluia. É como eu sempre digo, e volto a falar, fica localizada na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Eu volto a dizer, como sempre, em todos os vídeos, não existe essa igreja em outros locais do Brasil e nem fora do Brasil. Esse ministério não tem interesse de mandar essa igreja para outros lugares do Brasil e nem lá fora do Brasil. Não tem interesse nenhum. Nem nas outras nações não tem interesse para essa igreja, de colocar essa igreja lá. Essa igreja está presente aqui no Brasil e ficará aqui. Foi nascida aqui e ficará aqui e não sairá daqui. E vai prosperar aqui, e vai crescer aqui, e vai subir aqui, e está continuando salvando, libertando vida, através deste templo, através dessa igreja, através daqui. Aleluia. Então, esse ministério ficará aqui e permanecerá aqui até a volta de Jesus Cristo, permanecerá aqui e não tem intenção nenhuma de ir para o local nenhum desse Brasil. E nem fora do Brasil, esse ministério não tem interesse nenhum, nem lá fora. Aleluia. Aleluia. Então, o interesse dessa igreja é aqui. O interesse da sede é aqui. Aleluia. O meu interesse de pregar, louvar, cantar é aqui. Não é outros lugares. Aleluia. Então, aleluia, exatamente, o mesmo Jeová que opera longe lá, ele opera aqui também, a mesma coisa. Não precisa a igreja sair daqui para nada, aleluia. O Jeová ele já é grande, aleluia. Ele manda em todos os lugares, mas ele escolhe o lugar certo, igual aqui é o lugar certo, aleluia. Aqui não é o lugar errado, aqui é o lugar certo para a sede, para a igreja, para este templo, para este ministério. Aleluia. Que esse ministério já estava em projeto há muito tempo, como eu sempre já falei. Aleluia.
já estava em projeto. Quando muitos estavam pensando assim, aleluia, que eu não estava pensando em nada, eu já estava pensando mais do que eles, mais rápido do que eles. Hoje eles estão para trás e essa igreja está para frente. Aleluia. Hoje a vida deles estão para trás e hoje a minha vida está para frente. Aleluia. Aleluia. Como eu sempre falo e digo novamente, como eu falo em todos milhares de vídeos. Aleluia. Aonde que ninguém deu crédito, aonde que ninguém deu valor, aonde que todos riram no começo, zombaram, aleluia. É por isso que esse ministério permanecerá aqui neste bairro, para continuar a calar a boca de todos aqueles que falaram que não ia dar certo, que não ia para frente, aleluia, ia fechar. Então, o Criador vai deixar essa porta aberta aqui para continuar a calar a boca deles, para eles saberem que Jeová não está com eles, para eles saberem que Jesus não está com eles, para eles saberem que o Espírito Santo não está com eles e nunca estará. O Pai e o Filho e o Espírito Santo nunca estará. Mas o que vai estar na vida deles é destruição, inferno, lago de fogo que já está aguardando eles e elas. Então, esse ministério vai ficar aqui nesse bairro até a volta de Jesus Cristo. A sede é aqui e continuará aqui. É como eu sempre falo e digo novamente. No começo todos teve a oportunidade. Aleluia. No começo todos teve a oportunidade. Todos teve. Aleluia. Quando a igreja inaugurou aqui, aleluia, todos teve a oportunidade de ter essa igreja lá na cidade deles, ou no bairro deles, aleluia, perto da casa deles, eles tiveram a oportunidade de ter. Mas quando eu vi que o povo começou a mudar, aleluia, o povo queria só bênção, aleluia, o povo queria só igreja grande, espaço grande, essas coisas, achando que o Criador habita em lugares grandes, lugares abertos. Quando o pastor Simão Santo, aleluia, já estava descobrindo tudo que eles estavam fazendo, aleluia, aí eu abandonei eles, aleluia. Não é eles falar assim, eu abandonei pastor Simão Santo. Não, é o pastor Simão Santo que abandonou todos eles o mais rápido possível. Então por isso que a igreja já completou os seus 8 anos de sucesso, não olhando ninguém, não olhando para aquele fulano, não olhando para ciclano e nem olhando para vocês do outro lado. Porque o propósito dessa igreja aqui é continuar pregando o mandamento da lei que Jeová e Jesus Cristo e que o Espírito Santo ordena para o pastor Simão Santo, para poder alcançar aqueles que estão crendo na minha palavra. Aleluia. Para aqueles que estão crendo na minha palavra. Aleluia. Então, quando a igreja foi inaugurada, aleluias, inaugurou, aleluia, passou por várias lutas, várias provas, mas ficou de pé, aleluia, e está de pé até hoje, e continuará estando de pé. É por isso que essa igreja não sairá daqui, aleluia, para continuar a calar a boca daqueles que falou que não vai dar certo, não vai para frente, aleluia, vai dar errado. É por isso que a sede da igreja pentecostal, onde eles acham que for de verdade que tem, não sairá daqui. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas. O meu povo é só os que vêm aqui na igreja. Esse é meu povo. Meu povo é os que vêm aqui. Lá fora não é meu povo, não. Meu povo é os que vêm aqui na igreja. Aleluia. Este é meu povo. É igual Jesus falou, este é meu irmão, este é minha irmã, este é meu amigo, esta é minha amiga. É o que vem para a igreja. Aleluia. O que está lá fora não me interessa em nada. Não é meu povo. E nem é o povo do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também não é nem o povo lá de cima. Meu povo é aqui. Aleluia. O meu povo, aleluia, são os inscritos que interagem com este culto. Isso também é o meu povo, que interage com os cultos. Aqueles que moram longe, que eu estou falando bem distante. Aleluia. Não estou falando daqui da minha cidade, estou falando daqueles que moram bem longe, bem distante.
que assiste os cultos todos os dias, igual eu vejo aí. Então meu povo é esses os inscritos. Aqueles que não são meus inscritos, não são meu povo, eu não conheço. Aleluia, não tem diálogo com eles, e não quero nem perto da minha vida. Aleluia. É assim que o evangelho verdadeiro é. Se seguir vai ter lucro. Se não seguir, não vai ter lucro. Aleluia. Tem que seguir. Aleluia. Seguir a igreja. Aleluia. Tem que seguir a igreja. Aleluia. Lá fora não é meu povo. Então, exatamente. Primeiro, Jesus não mora lá fora. O Pai não mora lá fora. O Espírito Santo não mora lá fora. Eu também não moro lá fora. Só saio para resolver as coisas e voltar para a igreja e pronto. Aleluia. Lá fora eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com a igreja e com a minha vida e para resolver as coisas. É o que eu sempre falo. O crente verdadeiro, o pastor verdadeiro, ele sai da igreja, ele compra, volta para a igreja, é casa, igreja e compra. É casa, igreja, compra. É casa, igreja, compra. É casa, igreja, compra. Aleluia. Essa é a obrigação do pastor. O pastor não tem obrigação de atender ninguém em rua, nem em casa de ninguém na rua. Aleluia. Igual eu e Daniel, nós já conversamos sobre isso. Aleluia. Igual eu e Daniel já conversamos. Igual uma vez Daniel falou, né, aleluia, de umas duas senhoras lá embaixo, aleluia, perguntando se nós fazemos visita em casa. E Daniel falou, não, nós não fazemos visita em casa mais não, porque eu e o pastor Simão, nós já andamos muito sobre toda essa Ponte Nova. Nós já andamos em todos os lugares. Hoje nós não vamos em casa de ninguém, a não ser se é dizimista, ofertante, né? Dizimista, ofertante, e que lembra da obra, que lembra da igreja, aí nós vamos, mas vai ter que ir para a igreja. Mesmo assim tem que vir para a igreja. Aleluia. É assim que trabalha, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas. Então Daniel falou certo. Aleluia, que eu sempre falo. Quem chegou primeiro do evangelho é pastor Simão Santos. Porque antes dessa igreja ser inaugurada, eu já pregava para lá, para cá, já andava para lá e para cá, já caminhava para lá e para cá, já viajava para lá e para cá. Aleluia. Eu já avisei vocês já. Aleluia. Igual eu vou mostrar aqui novamente. Aleluia. Eu já falei para vocês que quem foi primeiro é aqui. Aleluia. Esses que estão chegando agora, não chega nem aos pés dessa igreja. Chega nem aos pés da minha vida. Entendeu? Nós que fomos primeiro. Tá vendo esse cartão aqui? Tá vendo esse cartão? Aleluia. Tá vendo aqui? Aleluia. Onde que eu já andei? Né? Aleluia. Tá vendo? E tá vendo aqui atrás também? Tá vendo? Aleluia. Eu quero ver se vocês já andaram em lugares assim, igual eu. Aleluia. Lugares assim onde até de olho fechado. E nada acontece. Agora eu quero ver se vocês andam num lugar desse. Aleluia. Vai morrer lá. Aleluia. Ainda mais vocês que não tem Jeová, não tem Jesus. Vai ter que vai morrer lá. Aleluia. Então, eu tenho experiência na vida. Eu tenho experiência. Né? Aleluia. Hoje o cartão lá na capital de São Paulo tem evoluído, mas é a mesma coisa. Hoje evoluiu, né? Mas é a mesma coisa. Então, os lugares que eu já andei, vocês nunca andou e nem podem andar. Porque vocês do outro lado aí não têm experiência na vida. Aleluia. Acha que conhece o mundo, acha que conhece a capital, acha que conhece alguma cidade, acha que conhece interior, né? E tem gente também que acha que conhece Ponte Nova. Vocês não conhecem Ponte Nova. Aleluia. Né? Eu estou falando de gente daqui, que mora aqui e acha que conhece Ponte Nova. Nem conhece a cidade de Ponte Nova. Né? Aleluia. Imagina a capital então. Como é que ele vai conhecer a capital? Aleluia. É pessoas que acham que conhecem todas as coisas que eu estou falando. Aleluia.
É pessoas que acham que passa pastor, passa a igreja, acha que é o maioral, o grandalhão que acha. Aleluia. Vocês são nada perante mim, não, gente. Aleluia. O que eu faço, vocês nunca fazem. Jejuar, consagrar. Até agora, eu nem me alimentei de direito até agora também. E agora nem eu me alimentei direito. Nem consagração, jejum, oração. E vocês do outro lado fazem o quê? Faz nada, gente. Nada, nada. O que você está fazendo? É aquela pergunta que eu sempre falo. O que vocês estão fazendo para a igreja? Para a sede da igreja pentecostal, Ministério de Fogo? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê para Jeová? Está fazendo o quê para Jesus? Está fazendo o quê para o Espírito Santo? Está fazendo o quê para o pastor? Está fazendo nada, gente. Nada. Por isso que o Criador não faz nada para as suas vidas. Quando vocês ficar parado ali, o Criador nem olha para vocês, nem ouve vocês, não está nem para vocês. Vai perder vitória? Perde tudo. Porque o crente ele tem que estar ativo, ele tem que estar acordado. Ele tem que estar pregando igual aqui, ó, de manhã, igual eu, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, igual aí tem hora que a internet fica ligada até amanhecer, e do amanhecer continua ligado. Fica ligado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu olhando ali os app, resolvendo as coisas para a igreja, resolvendo as coisas para a minha vida, através dos meus app que eu tenho, aleluia. E resolvendo coisa para a igreja, resolvendo coisa para a minha vida, igual amanhã também tem que resolver as coisas, porque o pastor não para, tem muita coisa para o pastor Simão Santos resolver amanhã também, aleluia. Igual hoje também estava resolvendo, então a obra não para, a obra não pode parar, aleluia. Como diz, nem quando é criança, e nem quando é jovem, e nem quando é velho, aleluia. A obra continua, fala, a obra continua. A obra não para por causa de velhice e nem de juventude. Ela continua do mesmo jeito para ir para frente e seguir para frente, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. E somente para vocês que são inscritos. Aleluia. Por que eu falo somente para os inscritos? O resto não me interessa, gente. Aleluia. O resto não me interessa. Nem para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo. É o que eu sempre falo. Primeiro, essa igreja aqui é separada. Essa igreja aqui não é unida com ninguém. É unido somente com aqueles que lembram de ajudar a obra. Só isso aqui, ó. Aleluia. Que não deixa a igreja parar por nada. Estão unidos só com esses aí. Agora a pessoa que não ajuda a obra, não é dizimista, não é ofertante, não ouve a palavra, não aprende com a palavra, não quer mudar os costumes velhos e não quer concordar com o mundo novo, que é o Evangelho. O Evangelho tem o mundo novo. A pessoa, ela não quer concordar com o mundo novo, ela quer continuar naquela mesma perdição da vida velha. E a vida velha não dá certo. Vida velha, meus irmãos, aleluia, não é questão de você ter a sua casa velha ou sua casa nova. Mesmo a pessoa tendo a melhor casa, ou casa velha ou casa nova, se a pessoa não mudar o corpo dela, ela está com a vida velha. A pessoa pode ter carro, pode ter moto, pode ter grandes coisas, ou não pode ter nada, ela tem a vida velha. A vida velha que atrapalha, aquela vida velha de não mudar com Jeová, de não mudar com Jesus, de não mudar com o Espírito Santo, de não mudar com a palavra. Esse tipo de gente que vive vida velha tem que sair fora, de costumes velhos. Aquele costume de não obedecer Jeová, de não obedecer Jesus Cristo, de não obedecer o Espírito Santo, de não obedecer a palavra, de não obedecer o pastor Simão Santos, de não obedecer a doutrina da igreja, a doutrina do Evangelho, a doutrina da lei, das Escrituras. Então tem pessoas que têm sua vida velha. Por isso que nós chamamos de pessoas que têm suas vidas velhas. Tem que sair da vida velha. Não pode permanecer na vida velha. Aleluia. Né? Então é dessa maneira que o Criador trabalha. O Criador trabalha com coisas novas cada dia. Agora essa igreja aqui, cada dia é uma palavra nova, é uma mensagem nova. Não ficamos na mesma palavra. O culto da tarde já foi, agora é o culto da noite.
Agora é outra palavra nova, é outra palavra que vocês pensam que conhecem e não conhecem nada. Já ouviu falar no ouvido e não aprendeu nada. Aleluia. Então, por isso que cada dia a palavra é nova para aqueles que creem e ouvem e obedecem. Porque a palavra do Criador se renova, vai se renovando. Vai se renovando cada dia, vai mudando cada dia, vai aumentando para uma vida melhor cada dia. Não fica na mesma situação, não fica na mesma coisa. Aleluia. Entendeu? O crente, ele vive vida nova. Igual que é vida nova com Jeová, vida nova com Jesus, vida nova com o Espírito Santo, vida nova com poder. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele dá vida nova para o corpo, para a alma, para a igreja. Igual que ele dá vida nova. Aleluia. Entendeu? E quanto muitos estão procurando só bênção, por isso que essa igreja aqui só fora de pessoas que só quer bênção. Aleluia. Porque na hora que ela está lá na bênção, lá, ela esquece do pastor, ela esquece da igreja, esquece de tudo. Aleluia. Não é, ela age dessa forma aqui ainda. Ela fala desse jeito ainda. O pastor foi ruim, o pastor foi mau, o pastor é culpado. Sendo que ela que é culpado de todos os erros e de todas essas complicações, e é pior do que o demônio, porque nem demônio age como essas pessoas agem. Até o demônio sabe agradecer melhor do que o ser humano. O ser humano, ele é um desgraçado. A palavra já está escrito: não confieis nos homens, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia na mulher. Aleluia. Faz do seu braço sua carne, faz do seu braço sua carne na corrupção. Aleluia. Não pode, por causa disso. O ser humano hoje, ele está numa situação que a palavra sempre já falou. Aleluia. Tem pessoas que não mudam de vida. Enquanto não mudar a vida, não tem jeito. Pode mudar a casa, pode ter o melhor carro, a melhor moto, melhores lugares, pode ter o melhor dinheiro. Se não mudar de vida, você continua feio. Se não mudar a vida, não vale nada. Esse ser humano não vale nada. Esse homem, essa mulher, se não mudar a vida, não vale nada. Aleluia. Não é casa bonita que vai fazer você se tornar, aleluia, reconhecido. Aleluia. Por que eu não sigo todo mundo? Porque a pessoa não muda de vida. Eu fico do jeito que está aqui. Eu só estou pregando aqui só para os inscritos. Não estou pregando aqui para outras pessoas que não querem nada. Aleluia. Entendeu? É assim que Jeová trabalha, é assim que Jesus trabalha, é assim que o Espírito Santo trabalha, é assim que o pastor Simão Santos trabalha na obra com a igreja. O Evangelho é assim. Aleluia. E tem pessoas que falam: o Evangelho tem que ser pregado por todo mundo. Não, o Evangelho não precisa ser pregado por todo mundo. Nem todos merecem a oração. Aleluia, igual está escrito. A gente não pode orar nem por todos. Como é que o Evangelho tem que ser pregado para todo mundo? Não, o Evangelho tem que ser pregado somente para os escolhidos. Igual que os inscritos. Só os escolhidos dos inscritos, não é para os outros. Os outros lá, para essa igreja que não interessa nem um pouco, não interessa por nem nada. Não dou nem uma mínima. Aleluia. O que interessa, o que interessa para essa igreja é você ter uma vida nova, é mudar de vida. Aleluia. É Jesus ver que você tem uma nova vida. É Jeová ver que você tem uma nova vida. É o Espírito Santo ver que você tem uma nova vida com as Escrituras e com a lei e com a palavra. Aleluia. É isso que manda no Evangelho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, aleluia, cada dia, tem ideia, aleluia, o irmão Daniel, se vocês não verem ele assim um dia ou outro não, porque quando ele quis voltar para cá, a combinação foi feita o seguinte, aleluia, como você não aguenta ir subir lá todos os dias, você pode ir um dia sim, outro não, e quando você quiser ir todos os dias, você pode ir todos os dias. Então a combinação foi essa, entendeu? Aleluia. Então ele vem um dia sim e outro não, e quando ele quiser ele pode vir todos os dias, no caso da situação dele. Aleluia. Porque essa igreja aqui não aceita falta. É no caso da situação dele, aleluia, que ele tem problema de saúde. Então a questão
dele é essa, aleluia. Mas aqui não dá assim oportunidade assim para todo mundo não, porque, aleluia, começa assim, você dá oportunidade demais para a pessoa, aí ela começa a faltar hoje, começa a faltar amanhã, começa a inventar que está doente, começa a inventar histórias. Então, hoje em dia ninguém me engana com histórias de blá blá blá, mano. Aleluia. Então, aleluia, eu acredito em Daniel porque eu vi os papéis da aleluia dos médicos e ele confirmou, e a mãe dele também confirmou também, aleluia. Só por causa disso. Mas aqui não fica dando oportunidade para a pessoa faltar não, porque hoje ninguém faz nada. Então, para que vai ficar dentro de casa? Não faz nada, aleluia, né? Não faz nada, não age igual o pastor age. Você está ficando em casa para quê? Está ficando em casa à toa. Então está perdendo vitória à toa. Este conto aqui, meus irmãos, este canal é para alcançar as pessoas que moram longe. Igual já alcançou pessoas que moram longe. Pessoas distantes. Pessoas bem longe mesmo. Aleluia. Eu não estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de São Paulo, eu estou falando de lugares longes. Porque o Brasil é grande. O Brasil não é pequeno, o Brasil é grande. Igual eu não acabei de falar, aleluia, que a palavra é pregada para os escolhidos. Então os escolhidos estão espalhados por cada canto desse mundo, por cada canto, aleluia, desse Brasil. Aleluia. Então o evangelho é para alcançar, eu estou vendo aí, todos os dias eu estou vendo aí, é para alcançar essas pessoas que precisam do evangelho verdadeiro, que eles gostam, que eles amam, igual eu vejo eles compartilhando, aleluia, só esse mês compartilhou bastante, aleluia. Então essas pessoas estão ajudando a obra, aleluia, está ajudando a igreja, está ajudando o pastor Simão Santo, para que o pastor Simão Santo alcança eles e abençoa eles com a oração, com a pregação, com os ensinamentos e com a palavra. Aleluia. Essa igreja aqui não é para alcançar a igreja, é para alcançar aqueles que precisam ser libertos da palavra. Igual essa igreja aqui não é unida com igreja nenhuma, aleluia, dessa terra. Aleluia. É unido com quem está pensando como eu estou pensando, igual a palavra fala. Quem não é contra nós, é por nós. Aleluia. Então, é assim que a visão do pastor Simão Santo está olhando. Aleluia. Igrejas grandes, eu não tenho ânimo de pisar nem para pregar, nem para nada. Aleluia. Eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Aleluia. Que o meu interesse é aqui, ó. Olha o meu interesse aqui. O meu interesse é aqui. Aleluia. O meu interesse é nesse templo, é nessa igreja. O meu interesse é nesse canal. Esse canal de bênçãos, esse canal de vitória, esse canal de sucesso. Que está fazendo sucesso junto com o ministério. Aleluia. Junto com a sede da igreja pentecostal, o ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Aleluia. Pregar, como sempre eu já preguei, antes de ter esses dois canais, eu já pregava, já anunciava a palavra. Aleluia. Eu não acabei de falar para vocês, quem chegou primeiro é o pastor Simão Santo. Aleluia. Não é esses aí que chegou agora. Aleluia. Muitos aí pensam que eles são conhecidos. Não, para essa igreja aqui eles não são conhecidos, não. Aleluia. Conhecido é aquele que já andou a pé, igual já andei a pé. Com sapato furado, com sapato rasgando, com uma calça só, com uma camisa só, suando camisa, no calor, andando no calor, andando no frio, andando no gelo. Aleluia. Andando no frio, andando debaixo de chuva, tomando chuva com a palavra da Escritura, com tudo, com o livro da lei, tomando chuva com tudo. Aleluia. Eu andava para a casa das pessoas, para lá e para cá. Primeiro é esses aí. Por isso que eu falo, primeiro é aqui. Isso que é primeiro. É quem anda a pé. Aleluia. Agora, quem anda de carro para lá, anda de moto para lá, isso aí para mim não é igreja não. Aleluia. Igreja tem que andar a pé. Igual eu já andei a pé para lá e para cá. Aí eu posso falar que é igreja. Andar a pé para lá e para cá. Igual eu já andei nessa cidade inteira. Aleluia. Igual também já fui
a pé de uma distância daqui longe, para levar a palavra a pé, e voltava à noite naquela escuridão também. Ia pregar naquela escuridão à noite e voltava naquela escuridão à noite. Isso que é evangelho. Aí esses que estão chegando agora, pensam que conhecem evangelho, pensam que conhecem palavra, pensam que conhecem igreja, pensam que conhecem escritura, pensam que conhecem adoração, pensam que conhecem louvor, pensa que conhece estrutura de igreja, pensa que conhece pastor, pensa que conhece homem que está diante do altar. Vocês do outro lado não conhecem nada, nem suas vidas vocês conhecem. Vocês não sabem nem conversar direito com Jeová, não sabem conversar nem direito com Jesus Cristo. Vocês não sabem conversar nem com o Espírito Santo, não sabem conversar com nada. Nada, nem com o pastor Simão Santos vocês sabem conversar suas vidas. Fica falando tudo pra lá, aquela coisa pra lá. Como diz, né? Fica falando coisa esquisita. Por quê? É pessoas que não querem mudar de vida. Tem que falar a coisa certa, saber conversar direito, saber se expressar direito, saber ter diálogo direito. Aleluia. Não é chegar pra lá, blá, 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 você não está entendendo nada que você está falando e sua vida vai continuar destruída daquele jeito. Então são pessoas que pensam que conhecem alguma coisa. Aleluia. Pensa que conhece alguma coisa, igual aqui, ó. Aleluia, estou aqui pregando a palavra, Eu estou pregando a palavra aqui, não é para uma pessoa, para várias pessoas que precisam dessa palavra, igual eu vejo aí todos os dias no canal da igreja e aqui dentro da igreja. Então, a palavra é pregada para essas pessoas que eu acabei de falar, para as pessoas que lembram de ajudar também. Não é igual ontem que me ajudou aqui, aleluia. Igual ontem, né, igual o pastor Hernani e a irmã Manuela me ajudou com um pacote de arroz novinho e o feijão novinho. Até coloquei o feijão para cozinhar lá já, na panela, aleluia. Depois que eu terminar, eu vou jantar e almoçar com feijão novo. Aleluia. Enchi, aleluia, enchi até a vasilha de arroz. Então eu olho essas pessoas que ajudam. Aleluia. Porque a igreja, ela tem que ter ajuda. Não é só pastor pregar. Mesmo, eu sempre falo, mesmo se eu fosse milionário, bilionário, aleluia, a igreja, cada povo tem que unir para ajudar a igreja continuar ajudando. Aleluia. Porque não é só porque o pastor está bilionário, está rico, ganhando muito dinheiro, andando com o melhor carro, e não vai precisar de ajuda de mais ninguém. Todos precisam de ajuda do mesmo jeito. Igual o louvor fala, a roda gira. A roda não para você, a roda vai girando, o mundo gira. Uma hora, mesmo aquele que tem muito dinheiro vai precisar de alguma ajuda. Aleluia. E vai precisar de alguma ajuda por quê? Não adianta ele ter muito dinheiro, que o muito dinheiro dele não vai salvar ele na outra área. É outra coisa que vai salvar ele na outra área. Aleluia. Então, meus irmãos, minha irmã, por isso que fala, pobre e rico, todos têm que ajudar a obra, tem que ser dizimista e ofertante, cada um ajudando a igreja, porque cada um ajudando a igreja vai acelerar para crescer o mais rápido possível. Mas agora você vai numa igreja que não é dizimista, não tem ofertante, o povo é preguiçoso, só vai na igreja quando quer ir. Aleluia. Aí o pastor vai ter que fazer igual eu faço, orar só para quem ajuda, pregar a palavra só para quem ajuda a palavra. Mas como eu amo pregar, como eu amo evangelizar, como eu amo jejuar e consagrar, aleluia. Por isso que a igreja está de pé por causa disso. Eu não olho ninguém. Não pode olhar lá o fulano lá, o ciclano lá, não pode olhar aquela mulher, não pode olhar aquele homem, não pode olhar aquela criança, não pode olhar ninguém. A obrigação do pastor é olhar a obra e olhar só quem lembra de ajudar o pastor e lembra de ajudar a igreja. Quando chega assim, pastor, aqui está meu dízimo, minha oferta, pastor, aqui está uma ajuda que eu estou te dando, é isso que o pastor tem que olhar e ouvir e orar somente para essas pessoas que eu acabei de falar aqui, que eu recebi uma ajuda ontem aqui dentro da igreja, dentro do culto ontem aqui. É assim que Jeová trabalha, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Tem que estar concentrado, tem que estar ligado na obra, tem que estar concentrado na obra, tem que estar concentrado na palavra. Igual aqui eu estou concentrado na palavra e concentrado pregando a palavra para vocês
do outro lado aí que precisam ouvir da palavra da salvação. Por isso que muitos do mundo, por isso que o mundo não entende o pastor Simão Santo. Por isso que o mundo fala assim, como é que esse homem está de pé até hoje? Aleluia. É o que eu acabei de falar aqui. Aleluia. A igreja não está firmada em povo. A igreja está firmada em quem ajuda a igreja. A igreja não está firmada no povo, povão. Aqui não está com aquela pressa de conquistar milhares de pessoas, que nem milhares de pessoas não vai entrar lá em cima. Aqui não está com essa pressa. A única pressa que aqui está, só que me lembra dos dízimos, das ofertas, e lembra de ajudar a obra. Aleluia. Igual a pessoa também que lembra aqui também, né? Ó, toma umas lenhas aqui, né? Aleluia. Você também está ajudando a igreja. Né? Igual ganha uma lenha também aí. Isso também é ajudar a igreja, é ajudar a obra. Então é tudo, é dízimo, é oferta. Ajudar a obra, ajudar a igreja. Para quê? Para que o pastor também possa te ajudar você na hora que chegar o aperto, a hora que chegar a falha, o erro, a destruição sobre a sua vida, você não ficará de fora. Você receberá o socorro. Por quê? O mesmo socorro que você socorreu a igreja também vai te socorrer. Aleluia. Porque lá em cima vai entrar escolhido. Muita gente não entendeu essa palavra até hoje. Igual a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados só pelo nome. Mas não garante que eles e elas vão entrar lá em cima. O que vai garantir é só escolhido. Igual fala, muitos são chamados. Tem que ele chama pelo nome aquele fulano, chama pelo nome aquela fulana. Mas não está garantido que esse fulano, essa fulana, só porque foi chamado pelo nome, acha que vai entrar lá em cima, acha que já tem um galardão, acha que vai ter a vida eterna, e acha que vai ser abençoado aqui na terra, e não vai ser abençoado em nada. Aleluia. Porque só escolhido. É isso que vocês têm que aprender na vida. Mudar de vida. Eu sempre falo, tem que mudar de vida. Aleluia. Tem que mudar de vida, meus irmãos. Se não mudar de vida, não tem jeito do pastor Simão Santo crer em você. Aleluia. Eu já saí fora de muitas pessoas, já abandonei muitas pessoas, já nem quero perto, e nem Jeová, nem Jesus, nem Espírito Santo, não quer. Porque essas pessoas só sabem atrasar o pastor e atrasar a igreja. Por quê? Eles não querem obedecer a palavra para ajudar a palavra. Eles querem continuar com a mão assim, e não com a mão aberta. Eles querem continuar com a mão assim, não com aquela mão aberta. Aleluia. Entendeu? Aí fica difícil o Criador trabalhar. Não tem como Jeová e Jesus precisam trabalhar na vida de umas pessoas dessas. Então, por isso que o canal está de pé ainda, porque o canal está de pé não é por causa de milhares de pessoas. É por causa dos escolhidos que amam essa palavra. Aleluia. E por causa daqueles que falaram assim, não vai dar certo, ali não vai gerar nada. Então, a igreja está de pé por causa disso. Aleluia. Porque quem abençoa não é eles, não. Quem abençoa é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não é homem da terra, nem mulher da terra, não. Aleluia. Vamos aqui em Atos, capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Deixa eu confirmar se é 17 mesmo. Vou confirmar aqui no computador se é isso mesmo onde que nós estamos. Deixa eu confirmar aqui. Se é isso mesmo onde que nós estamos aqui. Se é o 17, ou se é o próximo capítulo. Vamos ver aqui. Aleluia. Então, o Evangelho tem que continuar de verdade. Aleluia. Então o Evangelho verdadeiro é esse aqui. Aleluia. E deixa eu confirmar aqui. Aleluia. No telão aqui, esses dois telão aqui. Deixa eu confirmar aqui. Onde que nós estamos. Para nós podermos continuar pregando
pregando a palavra, pregando este evangelho. Aleluia. Aleluia. Então, dessa forma que o ser humano ele tem que decidir o que ele está querendo, né? Tem que decidir o que está querendo na palavra, no evangelho. Ele tem que decidir o que ele quer, o que ele quer, o que ela quer. Senão não tem jeito. Vamos lá na Atos capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convém que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e juntando o povo alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: eis que tem alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçava a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Jeová também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atena, o seu discurso no Areópago. Os que acompanhavam o Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele. O mais depressa possível partiram, enquanto Paulo os esperava em Atenas. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E algum dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele, e nos dizia: que quer dizer este parauleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que fala? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que venha a ser isto. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Jeová que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor Jeová do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só fez
toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados os limites da sua habitação. Para que buscasse o Senhor Jeová, se porventura, tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nós movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, a geração de Jeová, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício, ou a artifício, imaginação dos homens. Mas Jeová, não tendo, enquanto os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Ateopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outro. Então a palavra mais interessante é essa aqui, versículo 23. Atos capítulo 17, versículo 23. Presta bem atenção, ou assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro, se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar esse cérebro podre seus. Atos capítulo 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, aqui eu vos anuncio. Então já fala, o Deus desconhecido é Jeová. É igual fala aqui. O Jeová que fez o mundo e tudo que nele há. Senão, o Jeová que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor Jeová do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homem. Por que ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Essa é a palavra que muitos interpretam essa palavra errado. Aleluia. Muitos acham que Jeová não mora na igreja, que não mora na igreja que é feita de tijolo, de telha. Aleluia. Muitos gostam de interpretar essa palavra errada, falando que Jeová não habita em igreja. Aleluia. Mas aí também eu posso falar que na sua casa também ele não habita. Aleluia. Na sua casa também não habita. A mesma coisa que você fala, Jeová não habita na igreja. Jeová também não habita nas suas casas. Quem diz que ele mora nas suas casas? E quem diz que ele mora? Só para vocês entenderem, igual falou ali que Jeová não mora em templos feitos, já falou, templo feito por mãos de homens e de mulheres. Aleluia. Não é igual hoje nós vemos que tem mulher que abriu igreja só para mulher. E tem homem que abriu igreja só para homem. E tem igreja que abriu só para o pecado deles. E tem igreja que abriu só para carnaval deles. E tem igreja que abriu só para macumbaria deles. E tem igreja que abriu só para feitiçaria deles. E tem igreja que abriu só para inveja deles. Aleluia. Então, cada igreja tem esses costumes. Cada igreja tem esses costumes. Então, por isso que fala, feito por mãos de homem. Mas Jeová não está lá, porque eles não adoram Jeová. É igual hoje. Qual é a igreja que está adorando Jeová? Qual é a igreja que está adorando Jesus Cristo? Qual é a igreja que está adorando o Espírito Santo? Qual é a igreja que jejua? Qual é a igreja que consagra? Qual é a igreja que acorda de madrugada e fica de jejum de madrugada? E orando de madrugada?
Qual é a igreja hoje que cai de joelho? Qual é a igreja que louva de verdade nos dias de hoje? Por isso que eu digo, por isso que a palavra está dizendo que não habita feito por mãos de homens. Homens e mulheres que não querem abandonar o seu pecado, o seu eu, a sua falha. Aleluia. Então quer continuar na bebedeira, nas drogas, na cachaçaiada, na bagunçaiada, forrazaiada, carnaval que estão fazendo até agora. Aqueles que se dizem que são crentes, estão lá, ó, rebolando lá, ó, os cornos, as mulheres corno e corno. Está lá rebolando o carnaval lá, pro diabo, pro capeta. Está lá rebolando pro inferno. Os cornos e as cornas. Os que gostam os que amam o adultério, os que amam a prostituição, os que não se contentam com um só casamento. Está lá rebolando, lá bem na cachaçada, no carnaval aí. Está lá rebolando os cornos, os imbecis. A turma dos imbecis. Está lá. Aleluia. Então, é por isso, aleluia, que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. É por causa dessas pessoas. Dessas pessoas, ele não habita. Entendeu agora? Não é que ele vai ficar fora da igreja. O que o Paulo e Barnabé estão querendo dizer ali, os apóstolos estão querendo dizer, ele não habita onde que está o pecado. Onde que existe o pecado, tudo isso que eu acabei de falar aqui, dentre outros pecados, o Criador não habita nestes templos. Onde que há idolatria, onde que há imagem de escultura, né? Onde que tem imagem de escultura, o Criador não habita, a Trindade não habita. O Criador não habita aonde que tem imagem de escultura. Aleluia. Porque são feitos pela mão dos homens, pela mão das mulheres. Aleluia. São feitos pelas mãos de homens e são feitos pelas mãos de mulheres. Igual eles fazem aquele gesso, para transformar aquele gesso em um santo. Igual eles pegam o barro, pegam esses barros podres, fazem lá aquele gesso, né? Para eles adorar o que eles fizeram. Eles adoram o que são feitos pelas mãos deles. Eles não adoram aquele que é e que sempre foi e sempre vai ser o eterno. E que ninguém fez, o Criador. Eles não adoram aquele que o nome dele é chamado assim, ó, eu sou o único, ninguém fez eu, ninguém fez Jeová. Ninguém fez Jesus. Ninguém fez o Espírito Santo. Aleluia. Então, por isso que fala que ele não habita em lugares feitos por mãos de homens. Porque aquelas mesmas imagens de escultura que tem nesses templos que eles falam que é santo, lá na macumbaria também está os mesmos imagens de escultura que eles adoram, está lá na macumbaria, e está lá na feitiçaria, e está lá no centro espírita. E está lá no satanismo. E está lá no paganismo. Aleluia. São as mesmas imagens. Não muda nada. A mesma imagem que está lá, esses que vocês estão adorando são feitos pela mão de homem e de mulher, está lá também na macumbaria. Então como é que você vai dizer que isso é santo? Que isso é algo maravilhoso? É isso que está mudando minha vida? Não, não está mudando nada. A sua vida está caminhando mais para a destruição e para o lago de fogo e para o inferno. Aqui, vocês estão vendo alguma imagem de escultura aqui? Não, aqui não adora imagem de escultura nenhuma. Aqui adora o Pai, o Espírito Santo e a fé, igual está escrito aqui, a fé. Aqui adora também o que está escrito aqui no altar, a fé. Aqui adora o que está escrito aqui na caixa dos vivos, a fé. A fé. E aqui adora o que está escrito aqui dentro do coração, do corpo, da alma, que é a fé. A fé que muda todas as coisas. Não é imagem de escultura que mudou alguma coisa daqui. Não é imagem de escultura que abençoou a minha vida. Não foi imagem de escultura que me deu sorte, que me deu vitória, que me deu sucesso, que me deu
fama, que me deu crescimento. Aleluia. Quem me deu sucesso é a minha fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é ninguém da face dessa terra que me deu alguma sorte. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas? Então, por isso que fala, ele não habita em templo feito por mão de homem, é onde que não está Jeová. É onde que não está Jesus Cristo, é onde que não está o Espírito Santo, é onde que não está a fé. Ali está a mentira, como hoje nós estamos vendo, falsas igrejas, falsos templos, falsos missionários, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsas bispas, falsos diáconos, falsos obreiros, falsos irmãos, falsas irmãs, falsos amigos, como nós estamos vendo. Eu não acabei de falar que essa igreja é separada? Por que essa igreja é separada? Porque o templo aqui é separado, o templo aqui é santo. Templo santo não pode se contaminar com templos feitos por mão de homens, que onde que está o pecado, onde que não quer abandonar o pecado. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs, não é que ele mora fora de igreja, que nem nas suas casas ele não mora. Aleluia. Nem nas suas casas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nem nas suas casas ele mora. Então, ele não mora em igreja que é feita por mãos de homem, onde está o pecado, e também não mora na sua casa, que sua casa também é o pecado. Aleluia. O que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Ser chamado pelo nome não significa que você vai estar garantido, vocês vão estar garantidos de entrar lá em cima. Ser chamado pelo nome, ou não ser chamado pelo nome, não significa que você vai entrar lá em cima. Não garante que vocês está salvo, está tranquilo, que vai estar curado de alguma coisa, que vai ter a vida eterna para alguma coisa. Não está garantido nada. Igual a palavra fala, todos estão excluídos da glória do céu. Todos estão excluídos da galáxia. Todos estão excluídos do novo planeta que está vindo para buscar somente os escolhidos. Então, quem diz que vocês estão garantidos de entrar lá em cima? Não está garantido. E nunca estará garantido. Porque você só foi chamado pelo nome. Ah, aquele fulano, vem cá fulano, né? Eu vou lhe concretizar com a palavra. Vem cá Samuel, vem cá Neemias. Isso não significa que você está salvo. Você só foi chamado pelo nome. Só pelo seu nome. Mas não está garantido você, seu corpo e sua alma. Não está garantido que está salvo de alguma condenação do lago de fogo e do inferno. Então, por isso que fala que ele não habita em lugares feitos por mãos de homem e mulher, porque ali o pecado está ali, que não quer abandonar o pecado. Não está querendo dizer que nós não podemos congregar. Tem que congregar? Tem que congregar. Lá em cima nós vamos congregar. Jesus vai jogar todo mundo lá em cima lá. Quem congregou e quem não congregou. Quem congregou vai entrar, vai estar unido lá em cima no novo planeta. E quem não congregou não vai estar unido lá em cima não. Aleluia. Então, muitos confundem essa palavra ali. Passa para cá. Muitos confundem essa palavra aí, que o Criador não habita em templos feitos por mão de homens, querendo dizer que Jeová não mora na igreja. Querendo dizer que Jesus não mora na igreja. Querendo dizer que o Espírito Santo não mora na igreja. Querendo dizer que a gente não pode estar unido. Querendo dizer que a gente não pode congregar. Congregar tem que congregar. Tem que congregar. Aleluia. Negócio inscritos aqui, eu já estou congregando com os inscritos. Esses inscritos que moram longe, moram distante, aleluia, que está assistindo, que ama assistir os cultos, eles estão cultuando junto com o pastor Simão Santo. Então, eles não estão sendo chamados só pelo nome, eles já são escolhidos para a salvação, junto com o pastor Simão Santos, com essa igreja, junto com esse templo que é a sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade que tem. Entendeu? É igual quando nós colocamos nome no filho e na filha.
Só colocou o nome. Mas não garante que esse filho, essa filha, vai te obedecer pro resto da sua vida. Que não vai. Ainda mais no dia de hoje, filho e filha, não está obedecendo ninguém. Nem Jeová, nem Jesus, nem Espírito Santo, nem o pai, nem a mãe, e nem nada desse mundo. Então como é que você vai falar que ele é um bom filho e uma boa filha para estar dentro da sua casa? Aleluia. A mesma coisa o pai e a mãe. É só chamado pelo nome. Só tem nome. Mas não serve para ser pai e não serve para ser mãe. Só tem nome. Um nome. Mas não serve para ser pai, não serve nem para ser mãe. Esse homem não serve para ser mãe e essa mulher não serve para ser a mãe. A mesma coisa é o templo. Você tem nome, mas você não pertence à igreja. Você não pertence à igreja. Você não tem participação com a igreja. Aleluia. Só tem nome. Nome não significa nada. Nome não tem valor algum se não tiver escolhido. Eu sou escolhido para isso. Eu sou escolhido para a obra. Eu sou escolhido para a igreja. Eu sou escolhido para a palavra da Escritura, para a palavra da lei. Eu sou escolhido para o templo. Eu sou escolhido para a palavra. Eu sou escolhido para revelar. Eu sou escolhido para profetizar. Eu sou escolhido para falar línguas estranhas. Eu sou escolhido para receber poder do Pai que está presente aqui nessa igreja. Aí sim pertence ao templo. Aí sim pertence ao templo. Aí o templo está o quê? De braços abertos para te ajudar. Porque você é um escolhido, um homem escolhido, uma mulher escolhida. Entendeu? Então, por isso eu sempre falo e vou voltar a falar. Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Aleluia. Tem que ser original. Tem que ser original. Aleluia. É igual o mel. Tem que procurar o mel original. E não aquele mel amargo, ruim, que dá doença e mata. Tem que procurar o mel original, o cacho de abelha que tem, a casa da abelha que tem o mel original. Aleluia. Ele tem qualidade. Todas as abelhas, ela tem o nome dela. Mas só algumas que são escolhidas para o verdadeiro mel. Aleluia. Para todas as abelhas, ela tem o seu nome. Mas só existe uma que é escolhida original, que vai fazer o melhor mel de todos os tempos. Que ela não precisa ir lá na cana para fazer açúcar. Ela mesmo já gera o açúcar. Aleluia. Ela mesma já gera o açúcar original dela própria. E não precisa nem de flores. Ela só precisa dela e das mãos dela, igual a abelha tem as próprias mãos escolhidas dela para trabalhar com esse mel original. Aleluia. Então, aí já fala, trabalhar com mel original, trabalhar. Igual eu estou aqui, ó. Eu estou trabalhando até agora. É igual o pastor Simão Santo. Pastor Simão Santo está trabalhando até agora, aleluia. Para que este mel que passa aqui, glória! Para que esse mel aqui, verdadeiro, nunca venha a ficar amargo,
Mas se é aquele mel que transforma e liberta rapidamente, igual acontece todos os dias aqui. Glória. É qualidade. A mesma coisa é o templo. A mesma coisa é o templo. Aleluia. O templo que não tem qualidade não é igreja. Aleluia. O templo que não tem qualidade não é igreja. Por isso que fala ali, e não habita em templos feitos por mãos de homens e mulheres, é por causa disso. Não tem qualidade. Como é que ele vai habitar num templo que não tem qualidade? Não tem consagração, não tem espiritualidade. Não tem a verdadeira profecia igual essa igreja tem. Como é que ele vai habitar? Ele não habita. Então não se confunde essa palavra achando e pensando assim, que Jeová não mora na igreja, mas também Jeová não mora nas suas casas. Quem diz que Jesus está aí? Quem diz que Jeová está aí na sua casa? Quem diz que o Espírito Santo está aí na sua casa? Aleluia. Quem disse? Não está. Está com quem busca, está com quem clama, está quem está dentro da igreja clamando, pagando preço igual aqui, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, após mês, após ano, após dia, cada segunda, até agora que já é 10 horas da noite, e eu estou aqui ainda pregando a palavra. Aleluia. É que mostra real. Olha, já é 10 horas, ainda estou aqui pregando a palavra. Tá vendo? Tá assistindo aí, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Aleluia. E agora eu estou trabalhando. Até agora o pastor Simão Santos está trabalhando na obra. Sem parar. Xalamandorome, candalamandaramás. E agora? Aleluia. Aí tem razão. O que é razão? Aí é a verdade. Por isso que o Espírito Santo trabalha forte aqui. Por isso que Jeová trabalha forte aqui. Por isso que o Espírito Santo trabalha forte aqui. Por isso que os céus se abrem para esse local, para essa área. Porque aqui não tem pastor preguiçoso, mas tem um pastor que ama pregar, ama cultuar, ama louvar, ama falar a palavra e ama salvar vidas, que crê junto com a palavra que ele crê antes de ser anunciada para a pregação e para os ensinamentos dentro desse tempo, dentro dessa igreja. Entendeu? Então, aleluia. A única garantia é dentro do templo. Aleluia. Aí, Paulo e Barnabé falou aqui, ao Jeová desconhecido, ao versículo 24, o Jeová que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor Jeová do céu e da terra. Tá vendo? O povo ele estava adorando um Jeová desconhecido. Para eles é um Deus desconhecido. Porque para eles não tinha nome. Não tinha nome. Cadê o nome de Jeová? Aí só falava Deus, 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 e a palavra Deus não é nome. A palavra Deus é apenas um respeito por ele ser o Todo-Poderoso. Por isso que nós chamamos de Deus. Mas o nome não é Deus. O nome é Jeová. Aleluia. Porque ele tem nome. Jeová tem nome. Jeová tem nome. Assim como eu também tenho nome. Assim como o pastor Simão tem o nome. Pastor Simão da Silva Santos. Aleluia. Assim como quando nós chamamos Deus, mas aí vem primeiro. O meu nome é Jeová, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as florestas, de tudo, do mundo e fora do mundo, e da galáxia e fora da galáxia. E mais alto do que a galáxia. Aleluia. Então, por isso que falou que é o Deus desconhecido. Porque o povo daquela época abandonou o verdadeiro Jeová. Abandonou o verdadeiro Criador.
Então o povo ficou atrasado. Aí veio outra geração nova, que tinha que ser renovado junto com os velhos que perderam o poder. Porque o Jeová tira o poder mesmo. O homem e a mulher que desobedece, o Jeová vai lá com a mão, tira todo o poder. Aleluia. Né? Faz isso com todos que desobedecem a palavra. Igual a palavra fala aqui no versículo 30, para nós encerrar. Mas Jeová, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vem, em todo lugar. A salvação não é só lá em Jerusalém. A salvação não é só lá em Jerusalém. A salvação é em todo lugar. Há pessoas que se arrependem. Aleluia. Há pessoas que se arrependem. Porque o meu Jesus Cristo não é só Jesus Cristo dos judeus. Aleluia. O meu Jesus Cristo é de todo lugar. Aleluia. Mas para o que crê. Mas é para o que crê, acredita. Aleluia. Entendeu? Essa é a diferença. Essa que é a mudança. Aleluia. Essa aqui é a diferença. Então, tem que arrepender. Igual falar, arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento não é de boca para fora, não é de boca para fora. É lá dentro, do coração, da alma, de tudo. E mudar de vida é já. Aleluia. Aí sim é um arrependimento verdadeiro. Mas de boca para fora não significa nada. Porque os atos pecaminosos ainda está aí. A hora que abandonar os atos pecaminosos e de verdade, aí você vai ser um novo homem, uma nova mulher aqui na face dessa terra. E a sua vida vai começar, as suas vidas vão começar a andar e dar certo. Aleluia. Ei, glória. Vou falar aqui, ó, 31, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Viu? Ele vai julgar o mundo, tá vendo? Por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Tá vendo lá? Jeová vai julgar o mundo. Igual fala aqui, ó, no versículo 31. Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. Por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Está vendo lá? O Pai e o Filho vai julgar o mundo. Por isso que você vê o pastor Simãozão falando tanto de lago de fogo e condenação. Por quê? Vai ser condenado todos aqueles que não acreditam na palavra, que não estudam a palavra, não é dizimista e ofertante, não ajuda a igreja, vai ser julgado e condenado. Aleluia. Então o Pai e o Filho, os dois, vai julgar o mundo. Está quase chegando essa data, esse dia, esse ano, esse mês. Não sabemos qual dia nem nada, mas está quase chegando. Aleluia. Todos vão ter que pagar por seus atos no dia do julgamento, no dia da justiça que já está chegando para todos. Aleluia. É exatamente para todos, até aqueles que nunca adorou Jeová, nunca adorou Jesus, nunca adorou o Espírito Santo, e até aqueles que adoraram Jeová, adoraram Jesus, adoraram o Espírito Santo e abandonaram, e aqueles que adoram de verdade, igual eu adoro de verdade, e nunca abandona e nunca erra. Aí sim vai ser salvo, somente o que obedeceu de verdade. Não é aqueles que nunca ouviram e aqueles que já ouviram um dia e saíram. Esses aí não tem chance para eles nesse dia. A única saída vai ser lago de fogo e inferno pro resto da vida, vai queimar na face dessa terra, igual a palavra fala, que eles vão queimar. Aleluia, queimar vivo, com alma e tudo. Corpo e alma e tudo. Então, aleluia, por isso que eu falo. E eu estou seguro da minha salvação. E vocês do outro lado estão seguros da sua? Eu sempre falo em milhares de vídeos. O pastor Simão Santos está seguro da salvação dele. E vocês do outro lado estão seguros? Somente os inscritos que eu estou falando. Está seguro? Quero que vocês respondam com a sua mente, só suas mentes. Então pronto. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu digo, não olha ou não, que eu estou seguro da minha salvação. Vocês têm que olhar vocês. Aleluia. Não olha ou não, que eu sei muito bem para onde que eu estou indo. E vocês sabem do outro lado para onde vocês estão indo? Então,
Não fica. Então não fica me julgando, aleluia, não fica falando mal da minha vida, porque você não vive o que eu vivo. Quando a pessoa não vive o que o pastor vive, cai fora, sai, some. Você não vive igual eu vivo. Então não tem essa de você querer passar, pastor Simão Santos, de palavra aqui, que não tem para vocês não. Aleluia. Então, por isso que eu digo, vai mudar vocês. É época tem pessoas que falam assim, esse pastor tem que mudar. Quem tem que mudar é vocês, seus cabados sujos e sujos. Mudar é vocês, suas casas estão nojentas, tudo poeirado, ruim, não lava a casa, não passa pano, não passa nada. Não, aqui ó, limpa todos os dias, que joga água todos os dias. Como diz, com água, sem água que fica limpando todo dia. Limpo meu corpo, limpo minhas roupas, lavo meus calçados, lavo tudo. Aleluia. Cuido da eletricidade, cuido da água, cuido de tudo. E vocês cuidam de quê? Nem do seu nariz seu você cuida. Nem de limpar o seu nariz você cuida. Aleluia. Então, não queira ensinar pastor alguma coisa não. Vai aprender você. Vai ler, vai aprender com os cultos aí, ó. Aprende com os vídeos aí, ó. Vai assistir os vídeos aí, ó. Os vídeos já tem a resposta para tudo. Vai aprender com os vídeos. Aí vocês vão ter uma nova vida. Aleluia. Aprender com os vídeos dos cultos da igreja, que as respostas já estão tudo aí. Aprender aí, ó. Vai aprender